noite, seja bem-vindo a mais um Tapy Rojo. Nessa noite de terça-feira eu quero convidar você para acompanhar mais um programa feito com muito carinho nos melhores e maiores eventos do nosso estado. Hoje a gente já está aqui abrindo um momento muito especial, afinal estamos no momento Platinum. Platinum é o nome do novo empreendimento da Dias de Souza que veio para fazer a diferença no bairro Guararapes. Afinal, não é só um prédio, não é só um momento para morar, mas tem também um mall. Como tudo isso vai funcionar e como vai ser esse grande negócio, essa grande aposta, a gente vai descobrir agora juntos. Patrolino, mais uma vez, a Dias de Souza somando e fazendo a diferença. Agora, a gente vai falar de não só um empreendimento para morar, mas logo do lado vocês também estão construindo um mall, ou seja, as pessoas não vão nem querer sair de casa ali daquela região, a não ser para ficar naquela quadra ali que vocês, na verdade, vão empreender e vão construir. Então, vem um Platinum aí em 2027, mais ou menos a previsão. Divide um pouco com as pessoas que estão em casa para entender como é que vai funcionar tudo. O Platinum é o maior empreendimento em lançamento do Guararapes e a gente não vem só trazendo um empreendimento de altíssimo padrão, né, com apartamentos de 277 e 235 metros quadrados, mas a gente vem trazendo toda uma conveniência para as pessoas que vão morar lá. Como você já colocou, vizinho, nós estamos lançando e construindo um mall sofisticado com lojas conceito. E temos algumas marcas como Supermercados Guará, Green Life Academy, a Family. Temos 10 quadras de beach tennis, Empório da Tapioca, Sorveteria São Paulo. Então isso vai dar uma sofisticada mais ainda no bairro. Vocês decidiram fazer esse empreendimento, que realmente é uma aposta muito, muito interessante e não tem como, assim, além de ser Dias de Souza, tem a credibilidade de quando a pessoa vai comprar, de ter aquela clareza, de saber que vai investir no sonho dela e que ela pode confiar na construtora, no empreendimento de vocês. Mas quando veio essa ideia, né, de montar tudo isso, foi algo que vocês vieram construindo há muito tempo? Como é que surgiu? Em 2015 nós construímos um empreendimento que é ícone na região, que é Cosmopolita, e como a gente conhece diversas pessoas que moram lá e que adoram esse complexo, a gente viu que existia uma demanda para um novo empreendimento do mesmo nível do Cosmopolita. Então, procuramos o renomado arquiteto Daniel Arruda com Benedita Abud e Hermínia Lopes para poder desenvolver esse produto. Esse produto é inserido dentro do Guararapes, que é um bairro relativamente novo, que está crescendo ordenadamente, que você já tem diversos equipamentos para poder atender a conveniência dessas pessoas. Então você tem supermercados, farmácias, você tem universidades, você consegue sair para qualquer canto da cidade, rápido. Você lá, o Cocó abraça o Guararapes, então você tem uma sensação térmica maravilhosa. Então tudo isso faz com que o Platinum seja sucesso, será sucesso. Daniela, falar de um produto como o Platinum, eu acho que vocês, principalmente que são da parte de marketing, comércio, que estão no meio, que estão assim na estrutura toda, nesse métier, digamos assim, não tem muita dificuldade, né? A dificuldade é você dizer qual seria o defeito de um produto como esse. Afinal, vocês estão construindo não só uma moradia de alto padrão, mas vocês também estão construindo no entorno algo que as pessoas vão poder falar assim, eu sou ali embaixo, vou ali no supermercado, eu vou comer uma coisa que eu estou com vontade, eu vou tomar uma sobremesa, e eu nem preciso ir muito longe, eu vou bem aqui mesmo do meu ladinho, é mais ou menos por aí? É mais ou menos isso. Eu costumo dizer que luxo é você ter tudo por perto. E o Platinum, ele vem coroar isso, né? Ele vem com uma pegada de muita elegância, muita sofisticação, mas ele vem também trazer essa praticidade na nossa vida. São plantas muito funcionais, né? São plantas de 235 e 277 metros, com 4 suítes e 4 vagas, muita área de lazer. Então, o Platinum é uma forma de morar que você não precisa sair para muito longe para ter um conforto dentro da sua própria casa. E assim, eu sou uma apaixonada pelo projeto, né? Eu tô com adrenalina lá em cima porque a gente vê que a coroação do Guararapes vem com o Platinum. E a gente costuma dizer que o Platinum, ele é luxuoso como você. Vocês, na verdade, estão presenteando o bairro também, né? Porque, assim, vem um prédio com uma arquitetura muito bonita. A gente fala do Daniel, assim, quando a gente fala do negócio desse.
E também vem esse mall, que querendo ou não, agora eu tenho uma dúvida, né? É uma dúvida minha mesmo, eu nem sei. Esse mall, quem vai poder usar? Só as pessoas do prédio ou vai ser aberta ao público? Não, o mall vem para a comunidade. Na realidade, a gente está trazendo um epicentro do bairro ali para o mall. Só que a gente está trazendo um epicentro, uma centralidade mais sofisticada, né? Então eu venho com a São Paulo, eu venho com suplementos, com a Green Life. Então a gente traz... Tem beach tennis, né? Só beach tennis tem 10 quadras, tá bom pra você? Ou seja, vocês estão parando tudo ali. A ideia é mais ou menos isso. É trazer o epicentro do Guararapes pro lado do Plástico. Fortaleza, eu acho que o Daniel tem assinatura nisso. Porque, olha, o que eu entrevisto esse rapaz, esse homem. Agora, isso só mostra seu talento, sua grandiosidade, como todas as pessoas que estão envolvidas no mercado imobiliário e nisso tudo, Daniel, apostam no seu trabalho e que cada vez você consegue surpreender e dar realmente uma particularidade para cada obra dessa, né? E eu queria que você falasse, o Plástico ele vem assim com uma história muito legal, né? Ele vem não só para moradia, mas vem também com esse mall do lado. Quero saber como é que está seu dedo envolvido nisso tudo. É legal, o Platinum realmente é um projeto que vai ser um marco aqui na área do Guararapes, então é uma área já consolidada, mas mesmo uma área consolidada, a gente está trazendo também o Platinum Mall, que é exatamente, você mora do lado, né, de repente de academia, de supermercado, vai ter toda essa área de convivência. A grande vantagem dele é que a gente trabalhou a quadra como um todo, não só um terreno específico, então por isso que surgiu a ideia de fazer um residencial com um mall do lado. É um projeto que tem uma arquitetura também bem inovadora, né, bem arrojada para o próprio Guararapes, assim, eu tenho certeza que vai ser um landmark na área. Então é muito bom a gente estar trabalhando, né, a gente sabe da nossa responsabilidade para o mercado imobiliário, a gente está sempre buscando inovar, né, temos um compromisso forte com a cidade, temos um compromisso forte com todas as pessoas que compram um projeto com a assinatura da Daniel Arruda, então a gente está sempre buscando se superar. E eu acho que é o nosso dia a dia, né? A gente gosta de desafios, a gente trabalha cada vez mais buscando trazer novas tecnologias, né? Desenvolvendo novos projetos, e o Platinum é exatamente isso, né? É um novo projeto, é um novo conceito de morar lá no Guararapes. Daniel, você falou uma coisa que eu até já escutei em outros momentos que a gente esteve junto, em conversas, assim, vocês não só produzem tudo aquilo, ou então arquitetam um desenho, não é só, mas você gosta de presentear o bairro. Eu já escutei essa expressão sua em alguns momentos, e isso é muito legal, se a pessoa está passando ali, ela vê ali, tem gente morando ali, mas ao mesmo tempo isso está deixando o meu lugar mais bonito. Quantas pessoas envolvidas tem na sua, assim, no seu projeto como um todo, não só nesse, assim, na sua estrutura, porque tem você, mas tem seus braços também, tem muito estudo, tem assim, tá lançando isso em tal país, eu quero lá, eu quero pesquisar. É um trabalho realmente de muitos braços, né? É um trabalho que envolve muita pesquisa, né? Eu, provavelmente, sou um cara que viaja o mundo, né? Realmente, meu tempo livre eu estou viajando, não de férias, mas principalmente a trabalho, buscando realmente novidades, buscando o que é que está acontecendo no mundo, como as pessoas estão morando, como as pessoas estão se relacionando, como é que os projetos estão conversando com o seu entorno, né? Então a gente tem essa filosofia de valorizar realmente o bairro, fazer com que as pessoas usufruam do caminhar, né, do você passear, que é uma coisa tão rara aqui na nossa cidade. Então a gente está trazendo essa, vamos dizer assim, essa nova concepção de moradia. O próprio Platinum, ele tem um bulevar gigantesco, né, que todo arborizado, exatamente para as pessoas terem o apreço, né, por passear, de você descer do seu apartamento, você caminhar por esse bulevar, chegar no Platinum Mall. Então essa experiência que a gente tem buscado e temos conseguido desenvolver aqui na cidade de Fortaleza com esses novos projetos. Vocês piscaram e a gente já está em um outro ambiente, dessa vez para falar de um visionário com os pés no chão.
O nome dele é Cristiano Maia, esse empresário, esse cara que é produtor de camarão, mas que também pode falar quando o assunto é construção. Cearense, nato, que saiu do sertão e viajou o Brasil e conquistou esse nosso país com seus negócios, que tem uma história de vida sensacional, que está escrita nesse livro que a gente está hoje, nesse lançamento, nessa noite também tão privilegiada, com tantas pessoas especiais, e você vai entender um pouco mais de toda essa história comigo, que a gente vai viajar aqui um pouquinho nessa história, com os nossos entrevistados e com as pessoas também que vieram a brilhantar essa noite. Pessoa ter um livro com tantas histórias para contar, a gente deve ter aqui muita experiência. Agora, o senhor imaginou lá no começo, quando sua história estava começando, de empreendedorismo, de tudo isso, né, que o senhor está envolvido, que ia ter hoje uma noite como essa, tantas pessoas lhe prestigiando, tantas pessoas vendo e tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais de toda essa história, tudo que você construiu? Lá atrás eu não esperava. A gente vai trabalhando e vai acontecendo, vai adquirindo outras indústrias, outras áreas, outros negócios e se lembra só do trabalho, noite, dia, domingo, feriado, os negócios exigem, né? Que a sua presença, a sua cabeça. E não esperava isso. Há uns tempos atrás, para cá, uns 3 anos da pandemia, alguns amigos me procuraram, dizendo que você deveria botar a sua história num livro. A gente pensa nisso, na hora que passar a pandemia, a gente pode pensar que eu acho bom ensinar. Ensinar como é que se faz uma empresa, como é a dificuldade de ensinar um negócio. Eu sempre trabalhei minha cabeça pronta. Eu até os 16 anos morava na fazenda. Era meu pai pobre, na zona rural, e eu lá também ajudando ele. Eu saí para a vida depois de 16 anos. E chegar onde eu cheguei é surpresa para muita gente. Por isso que resolveram botar no livro minha filha, uma prima dela e tudo. Já tinha lá atrás outras pessoas que fez a história, mas está aí hoje todo mundo aqui, né? Muita gente. Obrigado à TV Otimista, assim, você está aqui para nos ouvir. Agora, o senhor até hoje não parou de trabalhar, que eu já sei. O senhor está dizendo que todo dia trabalha, que desde os 16 anos, antes trabalhava nos 16 anos na fazenda, digamos assim. Mas aí foi por aí. Se fosse para dar uma lição, por exemplo, para quem está assistindo a gente, que fosse para dar uma lição de quem está empreendendo, de quem está, às vezes dá uma coisa errada, volta algumas casinhas, qual palavra, o que é que o senhor acha que foi crucial para que o senhor não desistisse e chegasse onde está hoje? Muito bem, essa resposta eu já dei para algumas entrevistas. Primeiro você tem que ter um foco da sua vida. Eu vou ser isso, você é empresário, você é funcionário público, você é militar. Aí você foca o que você... Eu queria ser engenheiro civil e depois botar uma construtora. Desde quando eu fazia ainda o primário, eu imaginava isso. Fazer a estrada para as pessoas se locomoverem e trazer a produção. Eu pensei nesse foco. Aí você tem que ter foco. Trabalho duro, dedicação, paciência. Dedicar de muita coisa. Muita coisa na vida que vai acontecendo. Vocês, poupança. É muito importante. O brasileiro não tem a cultura de poupar. Eu sempre fui um poupador. Poupava para adquirir outros negócios. E trabalho duro, permanente, paciência, dedicação. No outro dia, um foco. Eu levei a minha vida sempre assim. Hoje, nossos negócios, que eu tenho as indústrias, e tenho as fazendas de camarão, e tenho a costura, é investindo direto. Eu estou ampliando as 3 fazendas e as 3 indústrias. Nesse momento mesmo, agora, já produzindo 7 vezes de quando eu peguei. Ainda estamos insistindo, porque o mercado quer. Eu sempre quis produzir alimento, que a população quer sempre ter pressa de comer, e sempre quis fazer a estrada, que é onde se concorre o comer, né? Esse é o meu foco, e graças a Deus deu certo o meu pensamento. Eu estou aqui com o livro do meu lado, olha o tamanho do livro, para vocês entenderem o peso disso. Isso é só até aqui. Hoje é que dia? Hoje é dia 20? Hoje é dia 20? 17. Não, hoje é dia 17 de agosto de 2023. Como ele ainda não parou de trabalhar, daqui uns 2 anos, gente, tem mais um livro desse para poder construir, entendeu? Daqui a 2 anos é a minha boda de ouro. Eu com minha esposa é outro evento. E aqui, cada ano é uma história. Cada ano que eu passo na minha vida é uma história. A gente fez esse livro, foi em 2020. Era o primeiro aniversário de setembro. Era para ser lançado em 2020. Faz 3 anos. 3 anos já aconteceu outras histórias, outras aquisições de negócio.
Assim é a vida, né? Tá pesando, deixa eu botar ele aqui. História pra contar, já pensou? Aqui é uma surpresa. É docinho. É os docinhos. Mas o livro é desse tamanho, viu, gente? Um pouquinho menor só. A gente descobriu tudo. Tem um quadro aí. Tem, a gente vai mostrar os livros, as pessoas estão vendo tudo isso. Essa foto aí é da fazenda que eu nasci. Eu nasci na fazenda Samaria, é uma cidade bíblica em Israel. E como eu nasci na fazenda Samaria, todos os meus negócios são Samaria. E Samaria fica onde? Israel é uma cidade por onde Jesus Cristo passava quando na sua peregrinação. Eu não conheço, ainda quero ir lá conhecer. Que meu pai... Mas o senhor nasceu aqui no Ceará. No Ceará, na fazenda Samaria, em Jaguaribara. Eu nasci do interior do estado e interior de Jaguaribara, que era numa fazenda. Que é quando a pessoa chega na sede ali da cidade, vai andar um pouquinho para poder ir lá para dentro, para poder ficar, né? Saiu para conquistar o mundo. Eu comecei a trabalhar na fazenda, quando a gente começa a andar, começa a trabalhar na fazenda, né? Eu com 8, 10 anos trabalhava no curral e fui até os 16. Ia estudar na cidade, ou de bicicleta ou de burro. Aos 16 eu fui para o mundo. Glória, na hora que você recebeu esse convite, queria que você escrevesse a história junto comigo, né, que foi da filha do Cristiano, que você falou assim, topa esse desafio? E aí? E aí eu acho que a coisa mais interessante é perceber como uma história de vida, ela afeta muitas outras histórias de vida. Então a trajetória do Cristiano, que começa, como se diz, nos matos, ela se expande para o Brasil todo. Então perceber como é que o tino de alguém, a determinação, o foco, porque a palavra básica do Cristiano é foco, como é que também toda a garra de trabalho dele foi construindo um império, porque o Cristiano, e é assim interessante que não pelo gosto da riqueza, mas pelo gosto do trabalho. O Cristiano é alguém, né, o Cristiano Maia, o biografado, é alguém que construiu tudo isso passo a passo. Então é um aprendizado, foi um aprendizado imenso, perceber como é que ele, nas várias frentes, nas suas várias empresas, nas suas várias iniciativas, trouxe uma dimensão básica, que é a determinação como insumo, para que ele próprio não desistisse nos percalços e que ele inspirasse todos aqueles que estão em torno dele para que persistissem intentos, às vezes, que parecem impossíveis. Quando você fala assim, uma história, que a gente fala de uma história como essa, por exemplo, que fala de empreendedorismo, de garra, você falou que teve muito foco, né? O Cristiano hoje, ele é referência quando a gente fala em produção de camarão, em construtora, em muitos trabalhos, muitas coisas. Mas você acha que esse livro, para quem lê, não só quem conhece a história do Cristiano, que já cruzou em algum momento da vida dele, mas ele também deixa uma lição para as pessoas que vão ler essa história que ainda não conhecem isso. Se você fosse falar assim, deixa essa lição, qual seria? Catarina, o que eu acho que é a missão mais importante desse livro é perceber os momentos em que parece que tudo vai dar errado. Não vai dar certo. Ele está lá no Rio de Janeiro, sem ter, praticamente tendo uma refeição por dia. Ela dando spoiler, hein? É. Comprar o livro. Você jura que dali não vai ter nada. Ele tinha acabado de não ser aprovado no concurso de aeronáutica. Ele estava, como se diz, no ostracismo. E como é que em cada momento desse se renasce das cinzas? Eu acho que nós vivemos num mundo de muito pessimismo. Onde qualquer dificuldade faz a gente dizer, não, nós não queremos muito encarar a lógica do sacrifício, da labuta. Então eu acho que esse livro nos inspira e me inspirou como biógrafa do Cristiano, junto com a Cristiane, a entender que nem sempre à noite, o momento onde nada está acontecendo, a escuridão não é sinônimo ou de fim ou de pausa, é sinônimo da luz que há de vir. Então, ele
traz a ideia, dentro do mundo criativo, da economia criativa, que a criatividade é importante, é fundamental, mas é que também é muito importante o trabalho, o empenho, a dedicação. Então, um homem incansável, que não solta o trabalho e que ele diz assim, o meu esporte é trabalhar. Ele se constitui nisso. E eu acho que isso faz com que a gente faça o impossível. O Cristiano é o feitor do impossível, o artesão do impossível. Cristiane, acho que quando você lê uma biografia de alguém que você admira muito, que você sempre teve vontade, tem um gosto muito bacana. Agora, ler a biografia e participar, sendo seu pai, de uma história que você admira, acho que tem um gosto ainda mais especial. E eu queria que você falasse um pouco como foi esse momento e essa decisão. Tem um gosto muito especial. Foi muito emocionante o processo, né? Ver o resultado final foi mais emocionante ainda, mas o processo foi muito gostoso, muito prazeroso, porque a gente foi construindo essa história junto com a família, né? Os entrevistados principais foram a família, então a gente foi revivendo as nossas histórias de vida. Eu fico toda emocionada de lembrar, porque realmente foi uma coisa muito prazerosa. E a ideia surgiu porque realmente é uma história que merece ser contada, é uma história que merece ser divulgada. Eu acho que meu pai é um exemplo não só para a família, mas para todas as pessoas que estão ao redor dele. Assim, ele é uma pessoa que chegou tão longe, né, onde ele chegou, e continua sendo uma pessoa simples, uma pessoa família, uma pessoa que mantém os mesmos hábitos de quando ele era, os princípios, valores, de quando ele começou a vida, né? Sempre com minha mãe, que são uma grande referência de casal para todos nós. Então a gente tinha essa vontade e a ideia era coroar essa vida dele, ou fazer essa homenagem agora, que ele ainda está curtindo, que ele está podendo receber o carinho das pessoas, né? Então eu acho que hoje está sendo uma noite muito especial. Gente, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas os olhos estão lacrimejando de fato. Agora, Cristiane, eu vi o livro do seu pai aqui, né? Eu já estava brincando com ele, eu falei, olha, o senhor começou lá atrás, com 16 anos, foi que o senhor foi ganhar o mundo. O senhor imaginava que o senhor ia ter um momento desse aqui, todo mundo lhe presenteando ele? Não imaginava, não. Não sei quem, meus filhos me contam um pouco dessa história. Agora, quando ele fala da fazenda, né, que ele fala com o maior orgulho, né, da Samaria, enfim, de toda essa história, vocês viveram isso muito também na educação de vocês, eu acredito, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa construção, por exemplo. Hoje a gente tem um livro que ele fala não é só para quem é amigo do seu Cristiano, mas é muito para quem quer assim, eu quero empreender, eu vou conseguir, algumas coisas vão dar errado, mas eu mesmo assim vou perseverar. Como você acha que a história do seu pai impactou, na verdade, na educação de vocês? Assim, total, né? O papai é responsável, assim, ele e a mamãe, claro, mas assim, ele sempre com muito otimismo, mas ao tempo mesmo com o pé no chão, como o próprio livro diz, né? Ele sempre teve o sonho, a ambição de realizar coisas, mas sempre com muita humildade. Eu acho que a humildade é o principal ensinamento que ele nos deixa, né? Da gente nunca se sentir deslumbrado pelo que tem, da gente buscar sempre ser cada dia melhor e fazer isso com muita maturidade, né? Assim, eu não vejo uma vaidade no meu pai pessoal, eu vejo uma vaidade de realização, de que ele conquistou, de que desse caminho, desse processo, dessa conquista, várias pessoas foram junto com ele. Eu acho que isso é o maior legado que ele deixa, né? Ele não pensa só em si, ele pensa em todo mundo que veio junto com ele nesse sucesso dele. Isso é muito legal, eu acho que essas são algumas das coisas que mais ficam de ensinamento do meu pai para mim, que eu quero deixar para os meus filhos também. Você fala de humildade, isso é uma coisa que, principalmente hoje em dia no mundo que a gente está, que a gente precisa dizer, é um mundo muitas vezes louco, os valores às vezes estão distorcidos. Quando a gente vê a história do seu pai, que a gente pode falar de camarão, a gente pode falar de construção, a gente pode falar de vários âmbitos, e ele está ali no lugarzinho dele, diz que não vai trabalhar tão cedo. Eu falei, esse livro aqui, a gente está hoje no dia 17 de agosto gravando, mas esse livro aqui talvez já tenha mais história do tempo pra cá, porque foi na época da pandemia e tal. Ele falou assim, Catarina, eu falei assim, acho que a gente vai ter um livro daqui a pouco de novo. Ele talvez. Uma segunda edição, por que não, né? Renovando a história, assim, que a história continua, né? Isso é que é legal. Tem como não se
encantar por essa história? Além da simplicidade, de uma história realmente de muita batalha, foco, determinação, tem ainda esse humor e esse carisma do seu Cristiano, de todo mundo que está envolvido nesse momento tão especial. Eu estou aqui, ó, atrás de mim com vários livros. Você pode sim conhecer essa história para poder se inspirar, para poder entender um pouco mais de como é que ele conquistou tanta coisa. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigada pelo seu carinho e até a próxima terça.